O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio o consultor jurídico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Bruno Amorim. Bruno, bem-vindo ao estúdio. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Então, para a gente começar, a gente estava falando sobre a crise contemporânea entre os poderes e o papel do executivo e do legislativo. Você pode falar um pouquinho sobre os fatores que são atribuídos a essas crises, entre os poderes? Rodrigo, é importante a gente registrar que, na atualidade, existe uma crise mais do que institucional. É uma crise muito mais pessoal, uma crise dos agentes políticos, é uma crise dos indivíduos de modo geral, e isso acaba refletindo na estrutura e no desenho institucional entre os poderes. E o que nós percebemos na atualidade, não apenas no Brasil, já posso adiantar que é um fenômeno mundial, mas que o Brasil tem algumas peculiaridades, é que esta crise perpassa atualmente muito pelo avanço do poder judiciário sobre esferas políticas e esferas em que o espaço público, o espaço deliberativo deveria ser privilegiado. E percebemos então que este ativismo judicial acaba fazendo com que os demais poderes, especialmente o legislativo, tenha um papel diminuído, tenha uma função desprestigiada no contexto atual. Agora, como que essa crise ela afeta os municípios? Essa crise afeta os municípios porque nós sabemos que há uma crise, além de institucional, uma crise de caráter fiscal. E os municípios, embora não tenham poder judiciário próprio, há uma crise entre os poderes executivo e legislativo. E principalmente em municípios menores, essa crise é mais aflorada, especialmente quando há disputas políticas nesse âmbito, nessa esfera. Então, os municípios eles têm que, de certo modo, tentar perpassar por essa crise, fazendo com que haja uma inclusão do povo nas deliberações. O papel das câmaras municipais é muito importante nesse contexto. É importante porque tem que frear algumas ações do executivo, algumas ações do prefeito, que, de certo modo, não estão de acordo com a vontade do povo. Como que você acha que os municípios podem minimizar o impacto dessa crise? Eu acho que os municípios eles têm que, primeiro, haver um diálogo maior entre todos os partícipes deste processo, um diálogo entre Câmara Municipal, Prefeitura e também a própria Assembleia Legislativa faz parte deste diálogo institucional estabelecido no âmbito dos municípios. Eu digo isso, por exemplo, uma questão que os municípios tiveram nos últimos períodos, nos últimos anos, que foi a questão do repasse constitucional de participações decorrentes de tributos estaduais, como IPVA, ICMS, e recentemente foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, a lei de número 23.387, de 9 de agosto deste ano, e esta lei garante o repasse automático aos municípios destas participações, destes créditos, de modo que o Estado fica obrigado agora a repassar diretamente os recursos. Então, são mecanismos, sejam legais, sejam administrativos, que os municípios têm à sua disposição e tentar lutar por eles. E os legislativos, como que eles podem contribuir nessa diminuição dessa crise? Eu acho que a principal contribuição do legislativo é trazer o povo para o debate. O local apropriado para a discussão sobre direitos é o legislativo. E tudo começa na Câmara de Vereadores, tudo começa no âmbito local, com a participação do executivo local, até a esfera estadual, com a Assembleia Legislativa e, sobretudo, também em matérias de competência da União, o Congresso Nacional. Eu pego como exemplo como a importância hoje do legislativo tem se demonstrado na atualidade. O Congresso Nacional já está discutindo uma proposta de emenda à Constituição, que para mim é inconstitucional, mas há outros pontos de vista, que é aquela PEC que tem por objetivo possibilitar a prisão, a execução provisória da pena a partir de condenação colegiada. Então, o Supremo Tribunal Federal há pouco tempo proferiu uma decisão. Esta decisão, no meu ponto de vista, está de acordo com a Constituição da República, mas o Congresso está reagindo. E isso é chamado na doutrina de backlash. É uma doutrina que vem do sistema norte-americano, é uma reação do legislativo a decisões proferidas pelo judiciário, especialmente pela Suprema Corte. Tá certo.
Bruno, agradeço a presença aqui no estúdio. E eu que agradeço, Rodrigo. Boa tarde a todos. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações é só acessar portalamm.org.br.